Oi, turma! Vamos começar então nossos trabalhos, né? Começando a nossa primeira semana, eu vou falar um pouquinho de Piaget para vocês. A gente tem esses dados na apostila, mas eu acho importante esse canal, esse contato que a gente vai firmando aqui, né, nos vídeos. Então, falando um pouquinho, Piaget, ele trouxe uma das maiores contribuições para nós, para a área de pedagogia e psicologia, até hoje. Ele é filósofo, é psicólogo e ele desenvolveu pesquisas por mais de 50 anos. A pergunta principal que ele tinha, a que norteava as pesquisas dele, era como que o conhecimento se origina e evolui. Apesar de Piaget ser conhecido como um pesquisador do desenvolvimento humano, porque ele é conhecido muito pelos períodos que ele apresentava em relação às fases da vida de uma criança e do adolescente, na verdade, ele estudou o desenvolvimento do saber, né? Ele estudou o desenvolvimento cognitivo humano, ok? Ele acreditava que o conhecimento ele só iniciava a partir dos estímulos com o ambiente, ou seja, a partir do momento em que as pessoas se interagiam com os objetos que cercavam. Objetos, no caso, as pessoas, né? Ela tinha que interagir com o ambiente. Mas ele acreditava também que havia uma estrutura interna e que, de uma maneira muito particular, essa estrutura interna, ela respondia aos estímulos do ambiente. Então, por conta dessa interação, né, entre esse mundo mental e esse mundo externo, é que ele é considerado, então, um pesquisador interacionista. Ele acreditava que a criança construía os seus conhecimentos, então por isso é que ele é conhecido como um pesquisador construtivista, né? Daí o nome construtivismo. Mas ao contrário do que muita gente acredita em relação ao construtivismo não é você deixar uma criança solta, aprendendo sozinha, ela tem que construir o saber dela, sem influência de ninguém, sem ajuda de ninguém. Não é isso. Quando ele fala sobre construtivismo, isso quer dizer de construir os seus conhecimentos de maneira em que haja uma relação entre o sujeito e o objeto. Essa relação entre os dois é que a gente entende como construir um conhecimento. Porque aí o sujeito ele vai ressignificar esse objeto, ou seja, ele vai dar um sentido novo para um conceito, para um assunto, por exemplo. Então, a partir dessas postulações do que Piaget acreditava, ele traz 3 conceitos importantes. Quando a gente estuda a teoria de Piaget, a gente tem que saber o que significa assimilação, acomodação e adaptação. Então, vamos ver, o que seria isso? A assimilação, ela seria uma incorporação de um objeto a um esquema já existente na criança. Ou seja, uma informação nova que chega, algo que você vai aprender, aquilo vai incorporar um esquema mental que a criança já possui. Já a acomodação, a gente pode entender que ela é o processo de modificar o esquema, os pensamentos, construindo novos saberes. E por fim, a adaptação, ela pode ser entendida como o desenvolvimento cognitivo, ou seja, o desenvolvimento de uma forma progressiva, em que eu vou interagir com aquele objeto do ambiente e vai haver uma assimilação, uma adaptação, no final a adaptação. Para Piaget, existem 3 aspectos que são marcados por períodos bem definidos. O primeiro aspecto seria como que o conhecimento ocorre, o aspecto da cognição. Temos também a linguagem e o afeto. Só que Piaget, ele optou por concentrar as pesquisas dele em uma área. Então, ele centrou a sua atenção em um único aspecto. Ele dá toda a atenção, suas pesquisas, durante todos esses anos, ele opta pelo aspecto cognitivo, que ele chama de funções do conhecimento. Então, nesse estudo, ele percebe que o conhecimento, para desenvolver, tem que passar por fases específicas e que essas fases seguem sempre a mesma ordem. Essas fases são os famosos períodos que a gente conhece de Piaget. Quais seriam esses períodos? O estágio sensório-motor, um período que a gente chama de estágio pré-operatório, o outro período que a gente nomeia de operacional concreto e o período, ou estágio, a gente pode usar os 2 nomes, né? É o estágio das operações formais. Para que cada fase aconteça, Piaget acredita que seja necessário
que ocorra alguns comportamentos bem definidos e muito específicos. Seria como se precisasse de uma preparação de uma fase para outra. Seria como subir uma escada, né, em que um degrau dá um suporte para o outro. Em Piaget, o estágio seria a base para o seguinte, né, um suporte para o estágio seguinte. Então agora nós vamos ver um pouquinho de cada um, vou mostrar para vocês uns objetos, alguns testes que eu acho que são interessantes, tá? O estágio sensório-motor, ele vai do nascimento até a criança completar mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Não tem uma fase definida, né? Com 2 anos muda-se o período, né? Aproximadamente. O desenvolvimento, então, da criança nessa fase, o desenvolvimento ele está ligado ao próprio corpo da criança. É como se ela acreditasse que todos os objetos estão ligados a ela. A gente vê muito isso quando o bebê nasce e a gente percebe que existem outras teorias também que diz que o bebê e a mãe seriam uma coisa só. Então acredita que tudo está ligado à criança. E ainda falta linguagem. Então nesse período a gente percebe que a criança não tem ainda a aquisição da linguagem por completo. A gente vai ver a aquisição da linguagem por completo por volta de 3 anos, quando a criança adquire a gramática completa de uma língua. Quando eu falo gramática, não é aquela gramática do livro que a gente pega lá na biblioteca, não. A gramática é a estrutura mental da linguagem. Então até 1 ano e meio, 2 anos, a criança não tem essa aquisição da linguagem por completo. E é a fase em que ela vai acompanhar os objetos com o olhar, ela manipula objetos com a mão. E a criança acredita, por exemplo, que uma mesma ação que ela faz, que resolveu um problema no momento, se ela se basear naquela ação, ela realiza todas outras. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Se a criança, se ela balançar o chocalho, né, balançou o chocalho e ele fez barulho, ela acredita que se ela balançar o chocalho, ela chama a mãe. Se ela balançar o chocalho, ela pega um objeto que está longe. Se ela balançar o chocalho, ela acende a luz ou apaga a luz. Então ela acredita que a mesma ação resolve qualquer problema. Piaget observou também que é a partir dos 18 meses, mais ou menos, em que aí ela começa a tentar novos métodos para alcançar os objetivos. Então, se ela quiser acender a luz, ela já não vai mais balançar o chocalho, né? E essa também é a fase da imitação. A criança imita o sorriso, imita muitas coisas. Agora nós vamos passar para o período pré-operatório. Então, o período pré-operatório, ele vai mais ou menos entre 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, e se estende até por volta de 6 a 7 anos aproximadamente. Aí sim, esse período ele é marcado pela aquisição da linguagem. Então, neste momento, a criança ela consegue elaborar frases, sentenças, como adulto. Ela não troca palavras de lugar, ela não fala fora de ordem, e ela tem uma gramática mental como uma gramática de adulto. Né, vamos dizer assim. E nessa fase é que ela vai acontecer a socialização. Então ela vai socializar com as outras pessoas, só que essa socialização ela tem um detalhe que é interessante. A gente chama de egocentrismo infantil. Então às vezes a criança... Talvez vocês já devem ter visto isso, muitas crianças pequenas reunidas, às vezes numa festa de aniversário ou na própria escola, elas estão juntas no meio ambiente e elas falam ao mesmo tempo, só que cada uma fala para si mesma. Ela está ali brincando e conversando, mas uma não está conversando e brincando com a outra. As duas estão brincando ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas elas brincam sozinhas, né? Isso é uma característica dessa fase. E existe uma incapacidade também de descentralizar os pensamentos e ações. Então, por exemplo, se eu mostro um copo cheio de água alto, comprido, magrinho, comprido, alto, e um outro copo com a mesma quantidade de água, por exemplo, um copo largo, ela só vai observar se aquele copo é gordinho, magrinho, se é alto, se é... Ela apenas concentra em um traço. Ela não percebe mais de um aspecto numa mesma ação. Ela fixa em um detalhe. E tem também um traço importante que a gente chama de irreversibilidade. O que é irreversibilidade nesse momento? Então, vamos supor, vou pegar aqui para vocês, eu vou pegar 2 massinhas. Então, essas 2 massinhas, elas têm o mesmo tamanho, elas têm a mesma massa. Se eu pego essa massinha e transformo ela aqui para vocês numa salsicha compridinha,
ela acredita que agora essa salsicha jamais vai poder voltar a ser uma bolinha. Mesmo ela tendo visto que é a mesma bolinha, que é a mesma massinha, eu posso fazer na frente dela. Nessa fase, a criança, ela não se atém ao processo, ela só se atém ao resultado. Então, ela vai ver que aquilo é uma salsicha e não vai poder voltar a ser uma bolinha mais, tá? E uma outra coisa interessante, a criança nessa idade, ela tem a necessidade de ter uma segurança nas ações. Vocês podem observar que as crianças até 7 anos, elas assistem o mesmo filme várias vezes. Elas falam com a fala do personagem e a gente acha até aquilo engraçado. Por quê? Porque elas têm uma necessidade de ter segurança nas ações. E agora eu vou mostrar para vocês alguns testes, né? A gente tem tarefas e testes piagetianos que demonstram essas fases. Vou mostrar alguns para vocês aqui. Então, eu comecei falando da bolinha, vou pegar aqui. Essa bolinha, por exemplo, se na frente da criança eu pego essa bolinha e se eu transformar numa salsicha, como eu já tinha falado, se eu perguntar, por exemplo, para ela assim, onde você acha que tem mais massinha? Ela pode responder que essa aqui é mais, porque é mais alto, essa aqui porque ela é mais redondinha. Ela se atém ao resultado. Se eu pego essa mesma massinha e essa que eu transformo em 3 pedaços, e aí eu faço 3 bolinhas, e eu pergunto para ela, onde tem mais massinha? Ela vai me responder, aqui, que eu tenho 3. Quando a gente, por exemplo, pega 5 moedas de 10 centavos e pede para a criança falar assim, onde tem mais? Qual que você prefere? Esse tantão de moeda aqui ou, por exemplo, uma moeda de R$1? Ela vai optar as 5 moedas de 10 centavos, né? Por exemplo, eu tenho duas fitas com o mesmo tamanho. Se eu pego essa fita aqui, corto na frente dela em 4, 3 pedaços, por exemplo, ela vai acreditar que aqui tem mais do que aqui. Ou que esta é maior do que esta. Ela ainda não consegue associar. O exemplo que eu dei da massinha, a gente também tem um teste que a gente faz em relação aos testes piagetianos, que a gente coloca uma massa dentro de um copo com água, depois a gente pega a mesma bolinha na frente da criança, divide em 3, 4, 5 pequenas bolinhas, você coloca essas mesmas bolinhas dentro do copo e aí você vai ver que ela vai ter uma percepção única. Umas vão observar que a bola maior ocupou mais espaço dentro do copo, outras vão falar que são as 5 bolinhas encheram mais. Então, ela vai se atentar a uma característica, ou tamanho ou quantidade. Ela ainda não dá conta de perceber essa igualdade, fazer essa associação. Uma outra curiosidade que a gente vê muito nos testes piagetianos, vou mostrar aqui para vocês, que minha casinha caiu. Imagina que isso aqui é uma fazenda e eu falo assim com a criança, para ela observar essas casas na fazenda. Essas casas estão espaçadas. Para ela observar o espaço que está vazio para a pastagem. Se eu pegar essa caixinha aqui, essa casinha, e colocar as duas numa pontinha e perguntar para ela em que momento a fazenda tem mais espaço para pastagem, ela vai me responder que é essa daqui. Que aqui tem muito mais espaço, por exemplo, para a pastagem, tá? Então, essas são algumas características. Aí, depois, nós vamos passar para o período operacional concreto, que é quando a criança já tem mais ou menos 6, 7 anos, vai até os 11, 12 em média, e acontecem operações mentais que são diferentes das ações, ou seja, essas operações mentais não precisam acontecer ao mesmo tempo da ação. Eu não preciso fazer para pensar, aquilo não precisa estar acontecendo para que eu consiga conhecer aquele processo. Então, eu consigo, né, uma criança de 6, 7 anos, consegue planejar tanto uma ação futura ou se remeter ou recorrer a uma ação lá do passado. Então, vamos imaginar que uma taça, né, aquele exemplo que eu dei, de uma taça comprida, se eu virar um líquido, agora nessa fase a criança já consegue perceber que é a mesma água. Então, eu dei o exemplo para vocês da massinha, da moedinha, da fazenda. Nessa fase a criança já consegue perceber que houve um processo, ela se atém ao processo, não mais aos resultados, né? Nessa fase acontece também a valorização das regras e das normas. A gente observa crianças jogando, por exemplo, uma dama, elas com 7 anos de idade, elas respeitam as normas, elas respeitam as regras, uma vigia a outra, tem que existir uma regra única. E uma questão interessante é em relação à linguagem.
Nessa fase agora, a criança, ela não fala para si, agora ela fala para o outro. E uma coisa interessante é que ela não fala para ela fala na visão dela, né? Como ela acredita que é o funcionamento do mundo, falando para o outro, né? E por fim a gente tem as operações formais, que, né, ela se dá por volta de 11, 12 anos, e aí é o momento onde ocorre possibilidades de analisar ações, se essas ações são viáveis, se elas são possíveis. Então, nesse momento, esse adolescente, essa criança já numa fase final da infância, ela vai questionar possibilidades, algo que é possível ou não para aquele contexto, para um desafio, para um problema, né, que precisa ser resolvido. Ela cria hipóteses para a solução dos conflitos. Ela analisa se aquilo vai dar certo ou não. Então, o pensamento, ele é independente de um objeto concreto. Não é mais necessário ter um objeto por perto para eu resolver um problema. Então, é como se o pensamento fosse mesmo de forma independente, se ele conseguisse o pensamento ir e voltar para chegar numa resposta final. E isso acontece porque o pensamento formal, ele tem como base os enunciados e não mais os objetos concretos. A importância, né, da fala. Há uma característica importante sobre aquelas fases que eu demonstrei para vocês com aqueles exemplos. Nessa fase acontece algo interessante chamado compensação por reciprocidade. Lá na apostila, eu dou o exemplo do caracol. O caracol com a prancha, né? A prancha caminha para trás, o caracol para frente. A criança, esse jovem, ali ele já consegue perceber que o que está acontecendo. Um outro exemplo também é do túnel. Então, se você pegar dois túneis, um túnel muito maior e um outro túnel menor. Você faz um túnel de cartolina, um túnel muito comprido e outro curto. E aí você coloca um carrinho dentro do túnel com a corda, mas você puxa ao mesmo que eles, de uma maneira em que eles conseguiam chegar no final do túnel ao mesmo tempo. Nesse momento, essa criança no final da infância, ela já consegue perceber que houve uma questão de velocidade, distância, ela consegue assimilar e fazer isso, né? E é uma fase também que você admira muito um modelo ideal. Então, você é um professor, é um parente, é um amigo, é um herói, é um artista. Você tem uma espécie de um ídolo, uma referência. Por quê? Porque você se idealiza no outro. A versão de si mesmo é como se estivesse espelhada no outro. Por isso, nessa fase, também é comum uma rotatividade de parceiros e de relacionamentos, né? Porque como ele ainda está construindo essa identidade e no momento há um parente que é o modelo, depois um professor, esse modelo que é a versão de si mesmo, que ele vê num parceiro, daqui a pouco ele busca outra característica, então ele busca um outro parceiro. A gente fala que nessa idade acontece uma questão que a gente chama do conhecimento dedutivo, em que você parte do geral para o particular. Então, algo que funciona com tudo, ele vai perceber que pode funcionar também numa situação particular. E eu acho que é isso, vou finalizar com vocês. É a nossa primeira semana. Sucesso! Vejo você semana que vem, quando eu for gravar o próximo vídeo. Bye, bye!